Boa tarde, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre monômios. É o novo conteúdo que a gente vai trabalhar, ok? Então, o que vem a ser um monômio? Um monômio pode ser um número, apenas um número, por exemplo, o número 3, o número -5, o número 108, são considerados monômios. Pode ser uma ou mais letras, com ou sem expoente, pode ser apenas o x, pode ser menos y ao quadrado, pode ser aqui, mais letras juntas, x ao quadrado, y, z elevado ao cubo, a elevado a menos 1. E pode ser um conjunto, uma mistura entre os dois, número e letras. Por exemplo, 3x, menos 5a elevado a menos 3, 2a b elevado a menos 1, c elevado à quarta potência, e menos 8x, que é x e s. E eu coloquei uma observação aqui que é muito importante, isso aqui vai fazer toda a diferença, tá? Entre as letras ou entre números e letras de um monômio existe sempre a operação de multiplicação. Em um monômio existe apenas a multiplicação. Tá? Então aqui, no monômio aqui, 2x elevado ao quadrado, y elevado a menos 3, na verdade o que a gente tem é isso aqui, é 2 vezes x elevado ao quadrado vezes y elevado a menos 3. Sempre terá multiplicação, então por mais que nem sempre o ponto entre os termos apareça, entre os valores aqui apareçam, entre números e letras ou entre letras, sempre a gente deve considerar a existência da operação de multiplicação, ok? Aqui, por exemplo, se a gente considerar x igual a 2, qual das duas contas a seguir está correta? Então, a gente tem aqui, 3x. Então, eu substituí no lugar do x, eu coloquei o 2. Então, aqui, coloquei o 3. Como aqui é o x, eu coloquei depois do 3 o 2 e considerei o resultado como 32. Já na segunda conta, o mesmo 3x, só que o que eu fiz? Eu coloquei o 3 aqui, só que quando eu fui substituir o x por 2, entre o 3 e o 2 eu coloquei o sinal de multiplicação. Então, fiz 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, na primeira conta o resultado deu 32, e na segunda conta o resultado deu 6. Aqui eu não considerei a multiplicação, simplesmente no lugar do x coloquei o 2 e deu 32. Aqui eu considerei entre o 3 e o x, considerei a multiplicação e fiz 3 vezes 2 igual a 6. Agora, qual das duas contas está correta? A gente tem que a conta correta é a conta 2, pois sempre a gente deve lembrar que entre um número e uma letra, ou entre as letras, sempre vai haver multiplicação. Então, o resultado correto é 6. Já que 3 vezes 2 é 6. Tá? Outra coisa importante é que não há operações de soma ou subtração entre os valores do monômio, ou seja, entre números e letras ou entre letras. Tá? Então, o monômio somente vai ter a multiplicação, não vai ter sinal de mais e nem sinal de menos. Quando acontece de ter sinal de mais ou sinal de menos, significa que a gente não está trabalhando com apenas um monômio. A gente está trabalhando com mais monômios. E alguns desses monômios têm nomes específicos. Como eu coloquei aqui, os exemplos. Então aqui eu tenho 4x ao quadrado ao cubo b elevado a menos 1. Não existe mais e menos aqui. Por mais que tivesse um sinal de negativo aqui, eu não consideraria como uma subtração, já que o menos seria do 4. E não tem nada na frente para retirar esse 4x ao quadrado ao cubo b elevado a menos 1. Ok? Então, isso aqui tem tudo multiplicação entre os termos. Então, isso aqui é considerado um monômio. Como existe um só, o nome dele é o próprio monômio. Agora, no exemplo 2, a gente já tem isso aqui, 4x elevado ao quadrado mais 3y elevado ao cubo. Esse sinal de mais aqui, ele separa dois monômios. Então, o sinal de mais e o sinal de menos separam os monômios.
Então, toda vez que haver apenas multiplicação, eu tenho monômio. Se eu tiver sinal de mais, eu sei que do começo até o sinal de mais ou sinal de menos, eu tenho monômio. Depois do sinal de mais, já começa outro monômio. E vai até o final, ou qualquer outro sinal que tiver aqui. Então aqui, ó, o sinal de mais está separando dois monômios. Quando eu tenho dois monômios que não são semelhantes, e a gente vai ver isso no próximo vídeo, a gente chama de binômio. Então aqui tem um só, é monômio. Quando tem dois, é binômio. Quando um time é campeão duas vezes de algum campeonato, ele é chamado de bicampeão. Aqui, como é monômio, tem dois monômios aqui, ó, a gente chama de binômio. E aqui acontece, ó, quando tem três monômios, ó, 6x mais 4y, já é outro monômio aqui, menos o z, outro monômio. Então, o sinal de mais e menos separam aqui, ó. Então, tem um monômio que é 6x, eu tenho um monômio que é 4y e eu tenho um monômio que é menos z. Eu tenho três monômios aqui. Então, o que acontece quando a gente tem três monômios aqui separados por sinais de mais ou sinal de menos? A gente chama de trinômio, tá? Então, quando um time é campeão três vezes, da mesma forma que usando o raciocínio utilizado anteriormente, né? Quando um time é campeão duas vezes é binômio, quando é três, ele é tricampeão, então trinômio, ok? E agora aqui, ó, menos 3a mais 7ab menos 5c mais d. Aqui, olha só, a gente tem o monômio aqui, ó, menos 3a, esse menos 3a é considerado um monômio só, esse menos não tem outro valor aqui para subtrair o 3a, então esse menos é do 3, o coeficiente numérico aqui é menos 3, a parte literal é a. Então, primeiro monômio menos 3a, aqui é o sinal de mais, é o limite entre o primeiro monômio e o começo do segundo, que é o 7ab, que vem até aqui, depois tem o sinal de menos, então é o limite aqui. O terceiro monômio é o menos 5c, ele é negativo, parte do menos, o menos sempre fica na frente do valor, né? Então o 5 aqui é negativo. Então, sim, menos 5c é o terceiro monômio, e o d é o quarto monômio, já que tem o sinal de mais aqui, ó, o 5c vem até aqui, depois do sinal de mais tem o d, já é outro monômio, a gente tem 4 aqui. Então, quando a gente tem acima de 3 monômios, 4, 5, 6, 7, 8, até infinitos, a gente chama de polinômio, para não ficar dando muitos nomes aí, para a gente precisar lembrar. Então, os nomes que a gente vai precisar lembrar é monômio, binômio, trinômio e polinômio. Monômio quando é um só, binômio quando tem dois monômios separados pelo sinal de mais ou menos, trinômio quando tem três monômios separados pelo sinal de mais ou menos, e o polinômio é quando a gente tem 4 ou mais monômios separados pelos sinais de mais e menos. Ok? Então, para o primeiro vídeo é isso. Eu vou separar em dois vídeos para não ficar muito longo. Então, não deixem de ver o segundo vídeo com a continuação da explicação desse conteúdo, ok? Até o próximo vídeo.